pouquinho agora de política, a gente já falou de saúde, falamos aí também, né, dessas leis da luz baixa. Acompanhe suas redes sociais e até conversas informais também. A gente percebe que teria talvez um discurso mais alinhado aí, o senhor se alinhando um pouco mais para o PSDB, PMDB. Seus tradicionais rivais, claro, os partidos. Há quem diga que no linguajar aí da população o senhor virou coxo político. É verdade isso? Como é que tá? Boa. Não, o povo... Isso é coisa boa. O povo tem isso, a liberdade faz isso. A pessoa faz o seu julgamento, não é? E ela tem o direito de se expressar de acordo com aquilo que é o sentimento dela. Eu queria dizer para todos os meus amigos de Itaió, eu não queria entrar nessas particularidades, mas, enfim, as coincidências são assim, eu estou no meio, eu vivo isto. Eu sempre disse, e lá em casa também falava para as pessoas que me visitavam, não está falando quem sabe. Eu estou opinando apenas pela voz da experiência, pelo que eu testemunhei, porque eu vivo, pelo que eu já vivi na vida. Mas, por certo, eu nunca vivi um momento tão crítico como nós vamos viver agora na questão da administração pública. E foi lá em casa que começou a chegar os partidos. Lá começou o PP, PSD e PSDB. E eu não fiz uma opção pelo PSDB. Todos foram se afastando, mas o PSDB fez uma opção por mim. Ele ficou me escutando. O resto talvez achou que eu estava falando balela, o que eu falava pouco sentido tinha. E talvez até concordo, mas apenas eu sou um homem de me manifestar. Eu deixo o meu coração falar. Eu falo aquilo que eu sinto. E as pessoas talvez não gostem muito desta maneira. E eu falei todo aquilo que eu imaginava que ia acontecer. O Almir fica. Bom, o Almir ficou comigo. O Almir me adotou e não fui eu que adotei o Almir. O Almir ficou. Mas depois aconteceu o fato de que o Almir veio à composição com o PMDB. O Almir disse, olha, mas tem uma coisa, Alexandre Purdag. O Nelson Guetin eu estou me aconselhando, ou estamos dialogando, ou estamos juntos tentando pensar nesse Itaió. O Alexandre disse, não tem problema, se ele está ajudando, está ajudando. Então foi eles que disseram isso, os outros não disseram isso, apesar que eu me esforcei para isso. Então é assim, eu sou assim, eu fui convidado, quarta-feira recebi um dos mais importantes convites da minha vida. O senhor reuniu em Rio do Sul um grupo de pessoas que elaboraram um belo projeto político para Rio do Sul, e como candidato lá estava presente o Jaime Pasqualini, com as suas lideranças, e o Ropelato, junto com a Amandio Júnior, que é uma belíssima, conhecida figura nacional, uma das mais imponentes lideranças, e fazem um convite, sabe para quê? Para mim coordenar a eleição deles. Poxa, é uma honraria, não é? Tantas importantes lideranças me fazerem este convite às 13 horas da tarde de quarta-feira. Fiquei muito honrado. Escutei todos eles, mas eu disse o seguinte para eles, realmente falando da honra e do constrangimento, porque não me sinto professor, não me sinto com condições de dar conselho, mas de falar sim o que sinto. E lá falando o que sinto, quando me deram a palavra, eu disse, primeira coisa, nós vivemos um momento muito difícil aqui. A eleição de prefeito é importante, sim, mas a mais importante é a de vereador, porque as mudanças vão acontecer na Câmara de Vereador. Se nós não tivermos uma boa Câmara alinhada com o prefeito, nós não vamos tomar as medidas duras que são precisas tomar em termos de gestão. Então, portanto, eu tenho que priorizar o vereador. Se vocês querem, eu ajudo a coordenar com o maior prazer a eleição aqui, mas chamem um tal de Milton Obos. Convoque o Milton Obos, que o Milton Obos deve para o Alto Vale e deve para Rio do Sul e tem que consertar o estrago que fez. Ele tem que ser o candidato a prefeito de Rio do Sul para reconstruir a política de Rio do Sul. E vocês têm que abrir espaço para o Milton, porque é o nosso líder. E se ele continuar perdendo a eleição em Rio do Sul, ele também se mata. E nós perdemos muito. E a saída dele deixou uma bagunça, uma lambança na política do Alto Vale, que o próprio PSD está pagando muito caro em todos os cantos. Se assim continuar, o PMDB vai dominar absolutamente a política do Alto Vale, que não tem nenhum problema por ele dominar, mas é muito ruim quando desequilibra as forças políticas. Então o Milton deve isso, vocês convoquem o tal de Milton Obos. Eu estaria junto, ajudando a coordenar, e vocês se aliem, o Milton, que venha ajudar a reconstruir a política do Alto Vale, porque ela começa por Rio do Sul. Eu disse isso porque assim eu penso, assim eu falo. E falo o que sinto, não sou dono da verdade, apenas disse isto. Se o Milton não fizer isto, ele morre perdendo mais uma eleição. Ele não sabe talvez disso, porque uma pessoa, quando ele está num patamar mais elevado, ele tem dificuldade de escutar aqui embaixo.
Mas se ele escutar a rua, ele vai ver que nós estamos com a verdade aqui na rua. Mas mais do que isso, disse a eles, se o Milton não quiser mesmo rejeitar a condição de ser ele o candidato, como o maior líder, então, supostamente que nós teríamos no Rio Grande do Sul, e na região, grande líder, então ele que convoque o PSD para vir ajudar esse grupo aqui. Ele que tem a responsabilidade de construir um projeto vitorioso para o Rio Grande do Sul, porque senão vai sair 4 candidaturas. E 4 candidaturas por si, só claro que vai sair daí um prefeito. Lógico, não se sabe muito quem, mas vai sair um, que pode ser até o Jaime e o próprio Amândio, que são pessoas extremamente capazes e preparadas. Mas só que tem uma coisa, não tem uma Câmara de Vereador depois para dar sustentação. E aí nós temos que fazer um balcão de negócio com essas negociações, a negociação com a Câmara. Basta ver Taió. Qual é o grande problema de Taió? Tem um grupo administrando a Prefeitura há muito tempo e outro grupo administrando a Câmara de Vereador há muito tempo. E olha a lambança que deu. Tá? Estão se degladiando, que nem cabo de guerra. A Câmara puxa para um lado e o prefeito puxa para o outro, e não é de hoje. Então todos nós temos que se ajoelhar um pouquinho no milho e pedir um pouquinho de perdão para o povo e agora mudar as nossas atitudes. E é por isso que eu disse em Taió, não é porque o Thiago, o fulano, o Pedro, o Paulo, 2 empresários resolveram abandonar a sua luta. Não é qualquer empresário. Abandonar a sua luta para se colocar à disposição do Taió. Então por que o Rui não pode fazer isso, que é um grande empresário? Por que o Adnei não pode fazer isso, que é um grande empresário? Ah, mas eu não posso abandonar a minha luta. Por que o doutor Adolfo não pode fazer isso? É uma grande figura. Ah, não, mas eu pago, mas tem que ser outro. Eu pago, mas tem que ser outro. Já alguém diz, olha, eu dou 250, mas tem que ser o meu candidato. Eu dou mais 200, mas tem que ser o meu candidato. Mas para aí, mas nós estamos falando de leilão, tem empregado, ou nós estamos falando de Taió? Nós estamos falando de Taió. Eu não quero ofender as pessoas. Eu estou chamando a atenção das pessoas. E estou dizendo que a Câmara é o momento. Se eu quisesse ser hoje um prefeito, eu vou administrar a pior situação que você já imaginou. Mas a Câmara de Vereador eu posso me projetar, eu posso ajudar a fazer as mudanças, eu posso fazer a transformação que o Taió precisa. E nós temos que mudar. Eu sou de uma época em que nós andávamos aí pela rua. Sou de uma época de vereador e de prefeito que nós trabalhávamos junto com o povo. Agora hoje nós estamos tudo encastelado aí em gabinete, assessorado por Deus e o mundo, e o povo não está sendo ouvido. O povo está lá, abandonado, as estradas estão abandonadas, a maioria. O problema de saúde é um desespero. Tem coisa acontecendo embaixo do nariz de um homem público que não sabe. Então está na hora de nós mudarmos as nossas atitudes. E cada um... Bom, então, se esses empresários, que são também empresários dinâmicos, com muita luta, não podem participar diretamente, então por que não se alia com 2 empresários que se dispuseram a abrir mão da sua luta, e são 2 grandes empresários, para se colocar o conhecimento deles, a experiência deles, em favor de Taió. Então, a convocação, e eu disse isso para o Thiago é um menino brilhante, é de ouro, não tem nada contra o Thiago, e não tem nada contra sonhos, mas Thiago, faz uma coisa, diz para o teu partido, vamos se aliar agora, Taió clama por nós. Então precisa de nós. Vamos se alinhar em torno de um projeto. Ninguém perde nada. Não desmerece ninguém. Não perdemos nada. Bom, por quê? Só temos a ganhar. Fizemos uma boa Câmara de Vereador. Damos governabilidade ao futuro prefeito. E podemos cobrar, né? Porque uma boa Câmara ela tem poder de cobrar do prefeito. E aí a população de Itaió vai ganhar. É só isso que eu tentava lá em casa. O próprio Richard pode ser candidato, por que não? Ah, mas eu tenho a minha luta, perfeito, ótimo, parabéns, é um bom prefeito. Mas então ajuda a compor aqui quem está com disposição de ajudar a construir esse projeto que vai exigir muito. Então eu digo isso quando eu falo, não é desmerecendo o candidato a prefeito, é falando da necessidade da construção de uma forte Câmara de Vereador que dê a viabilidade e a condição do Executivo fazer as mudanças que Taió precisa.